Pai do Senhor, meus queridos. Bem, como prometido, hoje vamos falar um pouquinho sobre os homens. Amém? Vamos à leitura então. Diz bem assim: portanto, irmãos, exorto-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? Bem, esse texto, na verdade é uma aplicação geral, não é? Mas vamos aplicar isso aí diretamente aos homens, como foi na semana passada com as mulheres. Lembrando que aquilo que eu disse na semana passada, né, com as mulheres, que os princípios aqui são estabelecidos para qualquer pessoa. Na verdade é para o cristão, mas eu quero dar a tônica dessa vez para os homens. Então a mensagem aos homens. Mas não se preocupem que, semelhante à semana passada, você pode aplicar isso na sua vida também, tá certo? Nem tudo, é claro, não é? Por isso que é para os homens. Vamos aqui então, irmãos. A ideia aqui é falar justamente sobre o homem cristão. E pegando primeiro essa margem do homem moderno, não é? O nosso texto base é esse aí. Antes da gente começar a fazer uma exposição do texto, não é, em si, eu queria só mostrar um pequeno arquivo de um escritor chamado Henrique Rojas, não é? É um camarada espanhol aí, é mexicano na verdade ele. E esse camarada aí, ele tem um livro que trata justamente sobre os homens, não é? O pensamento dele é um pensamento pós-moderno, então está bem longe daquilo que nós entendemos que um homem deve ser, na verdade, de acordo com a Escritura. Mas ele admite algumas coisas acerca do homem hoje, do homem moderno, né? Do homem na pós-modernidade. E ele chama os homens de homens lights, a geração de homens lights, que é fruto de produtos lights, de uma vida light, não é? E acaba gerando homens que não têm posição, estão perdidos em sua identidade, não sabem o que fazer e estão sucumbindo, não é, ao ver a ascensão feminina, e eles não sabem como reagir em relação a isso aí, então está muito confuso. Nascer homem num tempo como hoje é muito complicado, porque as tendências são todas contrárias à masculinidade bíblica. Entende a questão? Completamente ao contrário. E o homem agora se tornou uma figura, na verdade, uma imagem desfigurada daquilo que vem a ser, na verdade, um homem segundo o que a Escritura ensina. Então, a ideia desse camarada aqui é dizer justamente isso, que o homem moderno, ele está perdido mesmo. Então ele não consegue estabelecer um padrão, ele não consegue ter uma meta final. Ele está que nem a presidenta, não é? Ele não tem uma meta, não é? E acaba estabelecendo uma meta, não sei como, mas ele não tem uma meta, no caso. Entende a questão? Mas quando ele alcançar uma meta ou fazer alguma coisa nesse sentido, ele vai conseguir a satisfação. A questão é como está confuso. O homem não sabe o que fazer. A lógica dessa questão do homem hoje é essa. O homem confuso, o homem que não sabe a sua própria identidade. E a gente pode ver isso aí na sociedade de maneira gritante. Ele chama aqui os homens de perdidos, porque o homem é como se fosse um ser depressivo. Ele está mudado e ele aceita tudo que vem à frente dele. Os homens de hoje não têm critérios como os homens passados aí. Não tem. Eles não têm uma base sólida, mas eles acabam aceitando tudo. Eles deixaram a vida levar eles. Aquilo que aparece diante deles, eles estão aceitando agora. Sem questionar, sem perguntar se é certo ou não, se é assim que o homem deve se portar ou não. É o homem light. O homem que não tem opinião própria, opinião formada. O homem que tem a mentalidade completamente feminilizada. Entende a questão? Uma mentalidade influenciada pelo público feminino, já que uma ascensão, na verdade, feminina na nossa geração. E aí o camarada está perdido, não é? A influência grande é essa. Não é à toa que é só você olhar aí fora. É um tal de homens com dúvida acerca da sua própria sexualidade que eu nunca vi. Está uma questão gigantesca. E não é na questão de homossexualidade, não. Eu não vou nem falar sobre isso. É a questão de pessoas, né, de homens que são héteros, que se dizem homens, mas ao mesmo tempo expressam, na verdade, algo feminino demais, perdendo a característica natural de um homem. Entende a questão? E você tem dois tipos de homem agora. Ou você tem um camarada que é frouxo. Um homem que está lá, eu sou homem, mas sou um camarada frouxo. Um camarada que não suporta a pressão, que deveria aguentar a pressão, não aguenta mais, e que fica com medo e se esconde na hora de tomar uma decisão difícil. Ou você tem um homem frouxo,
a divisão do homem hoje é essa, não é? Ou você tem um camarada que exalta a macheza. Entende a questão? Onde ele despreza a figura da mulher, por exemplo. Entende a questão? O que é que você tem? Justamente isso. Homens que são moles demais, que são frouxos, ou então homens que pensam que são dominadores. E a gente está vendo uma guerra nesse sentido. Porque de um lado ou de outro você vê camaradas que não têm atitude nenhuma, ou então camaradas que simplesmente espancam as suas parceiras. É assim que o mundo está bagunçado. O homem perdeu a identidade. Nenhum nem outro é o padrão bíblico para o homem. Entende a questão? Nenhum nem outro. É isso que tem acontecido com relação à masculinidade, que esse camarada coloca aqui, ele coloca bem colocado, viu? Está certo o que ele está falando. Realmente esse é o quadro infeliz que a gente percebe, não é, do quadro masculino, na verdade, no mundo hoje. E, infelizmente, nascer numa cultura como essa é complicado. É complicado. A gente cresce sendo mandado por mulheres. Eu queria que vocês entendessem isso aí. E a gente desenvolve sendo mandado por mulheres. E eles acabam se acostumando a isso. O resultado disso é que os homens não crescem. São eternos moleques. Entende a questão? Eternos moleques. Não sabem o que é assumir a responsabilidade de um lar, por exemplo. Não sabem o que é lutar por uma causa que vale a pena. São moleques. Entendem de séries, de filmes, videogames. Entendem de tudo aquilo que a pós-modernidade oferece. Mas não conseguem lidar bem em relacionamentos, resolver problemas sérios na vida. Não conseguem encarar a vida. E se uma pessoa, não é, que se diz homem não consegue lidar com a vida, aprender com ela e resolver os problemas, então é porque, na verdade, isso é uma criança, não é um homem. A reclamação que existe da parte dos homens hoje é que as mulheres são muito mandonas. Mas também, né, mulher manda em criança. Se o homem é criança, então vai ser mandado. Entende? Mulher é muito mandona. A sociedade de hoje é feminista, não é? Então a mulher agora está em ascensão. Então tudo tem que ser voltado para a mulher, e pesquisas em favor da mulher, e leis em favor da mulher, e o homem fica acuado. Mas no meu lar, por exemplo, na minha casa, não é? Estou casado e a esposa manda, ela fala, ela grita, ela sabe, como se eu fosse uma criancinha. Mas de fato é. Uma mulher não vai submeter a um moleque, não, irmãos. A um homem. Ela vai respeitar e honrar um homem e não um moleque. Jamais um moleque. É isso que a nossa sociedade tem gerado aí. E eu não queria ser tão ofensivo, não é? Mas para falar a verdade, é um quadro geral. Os homens de hoje. Você vê poucas pessoas com anseios militares, por exemplo. Coisa que antigamente era honrosa, né? Os homens eram ensinados com aquela perspectiva heróica. Eu tenho que crescer e fazer alguma coisa por minha nação. Então eu vou crescer e eu vou ser o melhor que eu puder para defender a minha família, para defender os meus, para defender a minha nação. E então o anseio era participar do exército, por exemplo, para ser um soldado, alguém que ama a pátria e vai proteger a pátria. Hoje, se falar em exército é 1, 2, porque a maioria está correndo com medo. Eu lembro de quando eu fui me alistar, né, há um tempinho atrás, ainda quando eu estava morando em São Paulo, eu estava muito ansioso, porque acostumado com aqueles filmes, né, americanos, Rambo, não é? Braddock com Chuck Dowers, aqueles filmes antigos de homens bravos, eu me espelhava naquilo ali, eu achava bonito. Quando eu fui para me alistar, não é? Eu lembro até onde, foi num bairro chamado Campo Limpo, numa ajuda militar que tinha lá, eu fui empolgado imaginando, eu tenho uma boa estatura, na época eu não tinha essa saliência toda, eu era magro, aí cheguei lá, pensei, tenho boa estatura, não é? Sou jovenzinho ainda, não é possível que eu não vá. Não é possível, rapaz. Não é? E quando a gente chega lá, aquela empolgação, eu já emocionado, porque eu queria muito aquilo ali, irmãos, queria. Não é? E de repente chega um sargento lá, coloca os jovens todos em formação, em fila indiana, e eu ali empolgado, vai ser agora, vai ser agora. Todo mundo aqui canta o hino nacional, e a gente jura a bandeira, e quando ele termina, ele fala, infelizmente, o exército brasileiro não tem recursos financeiros para manter soldados. Cara, pense numa decepção para mim. Só que eu percebi que um monte achou uma maravilha. Não é? Um monte de jovens ali da minha idade acharam uma maravilha isso aí. Nossa, que alívio, cara. Quero lá saber de exército, trabalho duro, acordar cedo, andar fardado, bater continência, ficar subordinado a outras pessoas aí. Isso não é para mim, não. Isso aí é o quadro de como o homem moderno é. Um covarde, medroso, tem medo de encarar as dificuldades da vida, absolutamente. Não tem propósito. É isso que o homem tem espelhado hoje. O homem tem sido atacado demais desde o lar, irmão. Desde o seu nascedouro ali.
Desde a família, ele tem sido moldado para não ser um homem de verdade, mas para ser uma criança. No trato que as mães dão para os filhos às vezes, entenda a questão, no trato que os pais dão para os filhos também, os abandonando, os deixando de lado, achando que a vida vai ter coisas boas para ensinar para ele, não, de jeito nenhum. Ele vai ser um menininho lá, e do jeito que está a situação hoje, não é? A tendência também é que o menininho queira se tornar uma menininha. E a gente tem um monte de gente assim aí. Não precisa nem ser homossexual declarado, mas me perdoa a palavra, a gente tem um monte de boiolinha, um monte de boiola. Não é? Se fosse a gente falar sobre, se existisse algum termo grego, na verdade, para homens, a gente definiria como homos boiolos, não é? Uma nova modalidade de homem. Homens que são covardes, que são medrosos, que têm medo de encarar a vida. E aí, como que uma mulher pode confiar num homem desse? Como um homem desse pode ser um obreiro, por exemplo? Ser um pastor, por exemplo, homens deveriam almejar isso, tá certo? Mas de 100% dos pastores que são ordenados ao ministério, apenas 10% se aposentam como pastores, porque têm medo de encarar a realidade do ministério. Covardes. É isso que a nossa infeliz sociedade tem trazido acerca do homem moderno, não é? E isso tem acabado com os lares também. Eu falei do grande papel destrutivo que a mulher tem tido hoje na família. E falei que se as mulheres... Fique à vontade, pode entrar e sentar, viu? Fique à vontade aí. Falei que se as mulheres, elas têm um papel grande numa família, na influência, na estrutura familiar, o homem tem também. Entende a questão? Qual é a situação do homem hoje? Enquanto a mulher se omite em determinadas áreas, ou é a mulher cristã, por exemplo, analfabeta à sua fé, os homens têm sido hipócritas, irmãos, porque conhecem a palavra, porque muitas vezes entendem a palavra, mas não vivem de acordo com a mesma. E então você lê o livro, você dizer bem assim, eu creio no que a Bíblia ensina, e você não viver de acordo com o que a Bíblia ensina, é hipocrisia. É simplesmente hipocrisia. Ou nós olhamos para a verdade da palavra e tomamos para a nossa vida, ou então não estamos fazendo nada. Entende a questão? O homem tem deixado, não é, com que a sociedade defina e redefina o papel dele. Então o homem está perdido, não sabe qual é o papel dele. Simplesmente isso. Esse é o quadro miserável do homem moderno. Tem acabado com a sociedade. Entende a questão? No quadro geral, a família está destruída, irmão. A família. Porque nenhum nem outro estão assumindo seus papéis. O papel do homem, segundo o que a Bíblia nos ensina, é o papel da liderança. Não adianta querer fugir disso. Isso não depende de opinião pessoal nossa. Ah, mas eu acho que devia ser assim. Não, não devia ser assim. E a gente está sentindo as consequências por mudança disso aí. O homem se omitiu. Imagina aí, o homem era o presidente da humanidade. Não foi assim que Deus fez? Colocou Adão como cabeça e a mulher como sua auxiliadora. Era assim, Deus deu autoridade para Adão para cuidar de tudo, para ordenar tudo na natureza, ou seja, o homem tinha um papel presidencial. A mulher, com autoridade grandiosa também, era como se fosse o primeiro-ministro. Ela tinha muita autoridade também para auxiliar o homem. Só que o homem fugiu do seu papel, ele se escondeu da sua responsabilidade, e agora, enquanto o homem está, omisso, escondido com medo, a mulher assume esse papel. E a mulher só assume esse papel porque os homens se acabaram, fugiram, estão em cavernas. Por isso que a mulher assume um papel. Essa é a questão. Então não adianta a gente reclamar da situação do mundo. Ah, porque hoje, pastor, tem apóstolos, apostolisas, mãe apóstolas, pastoras, tem um monte de gente que está assumindo. Mas é claro, irmãos, na ausência daqueles que deveriam assumir, não é? Pessoas vão lá e assumem. Por causa da omissão masculina. Porque os homens não querem pagar um preço. Porque os homens que foram chamados para ser os guias da fé, da família, da humanidade, estão com medo. Têm medo de confiar em Deus. Estão se omitindo. Das suas diversas funções que Deus confiou ao homem, o homem tem fugido. O homem tem fugido, o homem não tem assumido o seu papel de pai, por exemplo. Entende a questão? Tanto faz, jovens, adolescentes, adultos, todos estão completamente longe daquilo que é o padrão bíblico para eles. Deus não chamou os homens para serem covardes. Sabe qual foi a palavra que Deus deu a Josué? Imagina o peso da responsabilidade. Imagina o peso da responsabilidade. Moisés foi um grande líder. O maior líder que Israel já conheceu. Um homem temente a Deus. Um homem que fazia a lei de Deus ser cumprida. Um homem respeitado. Foi por meio dele que Deus trouxe a lei. Entende a questão? Era um homem abençoado por Deus, um homem de autoridade. Ele tinha que ser substituído, porque ele morreu. E então quem assume no lugar dele é Josué, que sempre foi fiel, sempre andou do lado de Moisés, igualmente a Caleb.
E Josué assume a liderança. Deus chama Josué para substituir Moisés. E a palavra que Deus dá em Josué capítulo 1 para Josué é essa: ei, ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Ainda no verso 9 ele fala assim para Josué: não te mandei eu não mandei você fazer isso, você assumir a posição de líder, você conquistar a terra, então ser forte e corajoso. Crê. Entenda a questão? Deus chamou homens para serem valentes, guerreiros, desbravadores, pessoas que não tenham medo, irmãos, mas que sejam realmente guerreiros, que assumam sua posição e que anseiem por mudanças. Anseiem por mudanças. Mas não é essa a realidade, infelizmente, do homem hoje. O homem abandonou a sua posição. E abandonar a posição, imagina o que é um exército sem um líder, sem um general. Tem sentido um negócio desse? Tem sentido? Imagine, tem um exército aqui, e ele não tem um líder. Aquele exército vai saber como agir? Não vai. Alguém tem que assumir a frente e liderar. Alguém tem que falar bem assim: vamos fazer o que é certo. Alguém tem que puxar, irmãos, a carroça com força. Alguém tem que fazer alguma coisa. O homem tem esse papel de assumir a liderança. E ele tem se omitido disso, e por conta disso, a sociedade tem sofrido também. É um jogo das omissões, infelizmente. Ninguém quer assumir o seu papel. E todos nós sofremos. Os homens têm gerado outros homens que não são homens. Que não são homens. Apenas nasceram com o sexo masculino. Mas não são homens de verdade. São pivetes, medrosos. É estranho isso aí. Isso é caracterizado até nas maneiras que os homens gostam de se vestir hoje, né? Porque se você vai para uma lojinha aí, rapaz, é difícil você achar uma roupa decente para um homem, né? O homem tem que andar só com a roupinha colada, a calcinha apertada. Então é uma coisa estranha, irmãos, eu não consigo entender o que é isso. Assim, quer dizer que agora o foco do homem, entenda, o foco do homem agora é a vaidade agora também? Nós batemos muito o martelo nas mulheres que são vaidosas, que se preocupam demais com a aparência. O problema é que os homens estão do mesmo jeito. A preocupação dos meninos hoje é ter um cabelo muito massa, um cabelo da hora, não é? Ter uma roupa muito legal, não é? Aí o que acontece? Essa é a situação. Querem estar, sabe, no grau, na moda. A preocupação é em ser bonito. É em chamar a atenção. O Henrique Rojas até fala que o homem bonito ele é moderno. O homem moderno ele é bonito até. É atraente. Não é? Ele se arruma mais. No entanto, é um ser vazio. Por quê? Porque ele se destaca em áreas que não são as áreas dele. Ele se destaca em tudo, menos naquilo que ele foi chamado para ser. Menos em assumir o seu papel na sociedade. É assim que o homem moderno, infelizmente, age. Não é? E o homem cristão evangélico, e a massa evangélica, como é que tem reagido com relação à pós-modernidade? Não é diferente, é a mesma coisa, infelizmente. Vá num congresso, não é? Vá num congresso onde se reúne ali milhares de pessoas, e você vai perceber o jeito que as pessoas vão. Usam o culto como se fosse também um desfile de modas. Teve uma vez que eu vi num vídeo, um camarada, não é? Com paletó e gravata azul e o sapato azul. O cara estava todo azulão. Para que isso aí, irmão? Se não for para chamar a atenção, fale. Para que isso aí? Não é? Os homens são vaidosos. Eu lembro de uma cena que aconteceu aqui já, acho que há 2 anos e meio mais ou menos. Veio um pessoal de Aracruz, não é? Trazer uma galera aí para pregar, para fazer um monte de coisa. Aí eu estava com aquela câmerazinha 12 megapixels, né? Da minha esposa. Eu nem uso mais por causa do celular que é melhor. Aí eu tirando foto aqui, né? Filmando o evento. Aí chegou um camarada de lá de fora e ele estava com uma câmera grandona. Cara, foi engraçado. Eu fiquei com pena dele e comecei a rir. Aí eu saí de perto, porque foi engraçado. Aí eu aqui tirando foto, né, na minha humilde câmerazinha, ele chegou com a câmera dele, fez bem assim, ó. Bem assim, ó. Apertou, aí olhou pra mim e fez bem assim, ó. Desse jeito. Aí eu olhei assim, rapaz, tá triste, hein? O foco hoje, não é? O foco, infelizmente, hoje, é chamar a atenção, é ser visto. Entende a questão? E isso tem atingido as nossas vidas completamente, irmãos. Por isso que nós temos uma escassez de obreiros. Por isso que nós temos uma escassez de pessoas, de homens, de família, que assumam seus papéis. Os homens de hoje, cristãos, infelizmente, estão preocupados também com essa vida material. E acham que estão cumprindo o seu papel simplesmente porque provém roupa, alimento e moradia para a sua família. Mas que pensamento chulo, pobre, medíocre.
Você acha que Deus criou você para você colocar o teu coração numa coisa que é perecível? Para colocar o teu coração em algo que acaba, que hoje você tem, amanhã não? O que Cristo nos ensinou em Mateus 5, irmãos? Mateus 6, aliás, 19 em diante. Não juntem tesouro na terra. Juntar tesouro aqui é colocar esperança em algo inútil, que acaba e que vai frustrar vocês. Aqui o ladrão rouba, aqui a ferrugem corrói. Entenda a questão, juntem tesouro nos céus. Vocês têm que ter a eternidade na mente e no coração de vocês. A eternidade tem que ser o propósito da vida de vocês. É assim que os homens conduzem as famílias. É assim que os homens conduzem as congregações e a própria sociedade em si. Apontando sempre para Cristo, vendo Cristo como modelo de suas vidas. Mas não, querem ser coitadinhos. Querem achar que, não, eu não posso sofrer desse jeito. Não, se for para sofrer, olha, pastor, eu quero ser tudo na minha vida, menos pastor. Ainda fala isso na minha cara, né? Para ficar mais, para me sentir pior ainda, né? Para sentir mal humilhado. Então quer dizer que eu sou uma desgraça, né? Ninguém quer ser como eu, né? Ah, mas porque calcula, né? Você está aí, entende a questão, na luta para ver se arruma um trampo, mas tem vivido pela fé, já há um bocado de tempo. Eu não quero passar por isso. O que eu quero é tudo certinho, eu quero confiar no fruto do meu trabalho e somente isso. Homens assim são covardes. Deus não chamou o homem para ser um covarde, mas para ser alguém de fé. Para ser alguém de fé. E ter atitude de fé com relação a isso aí. A palavra de conforto para o homem é essa. É aquela que Deus deu a Josué. Seja confiante. Seja forte, corajoso. Quando Davi já estava velho e foi transmitir, não é, o seu trono, o seu reinado para Salomão, seu filho, a palavra que Davi dá para Salomão é justamente essa. Salomão, seja homem. Seja homem e obedeça aos mandamentos do Senhor. Seja homem, tenha coragem, porque se você for covarde, como é que você vai assumir esse reino? Como é que você vai assumir um reino sendo um covarde, sendo um medroso? Como é que você vai assumir o reino, sendo que nas dificuldades que um líder enfrenta, você vai se esconder debaixo da saia da sua mãe? Seja um homem. Essa é a realidade para nós hoje, irmãos. O homem cristão, evangélico, ele tem sido alterado, por isso nem percebe. As igrejas que nós temos aí, os homens são os grandes incentivadores para isso aí, infelizmente. Lotam de homens que simplesmente são avarentos, querem riquezas, e estão achando que estão criando bens para as famílias. Estão achando que, não, eu provenho tudo isso aqui, ó. Não falta o PlayStation 4 do menino, não falta Netflix, não falta nada que tem de modernidade aqui. Não falta, tudo que eu tenho provido o melhor para minha família, eu quero o melhor para minha família. A gente sempre almoça num restaurante, entende a questão? Eu estou aqui preocupado, ralando para ter um carrinho para meus filhos terem que andar. Irmãos, tudo isso é bom, mas não pode ser a marca de nossas vidas. Não pode ser. E eu não posso achar que estou cumprindo meu papel por causa disso. Entende a questão? Ora, eu também, quando mais novo, meu pai também comprou carro. A gente teve um tempo até de refrigério. Mas o papel dele, que era de me instruir em ser um homem, ele não fez. Acabei tendo que aprender com minha mãe. E não são todas as pessoas que acabam aprendendo coisas boas nesse sentido, mas acabam muitas vezes sendo incentivados para o lado contrário. Entende a questão? Vão acabar se espelhando em uma figura que, na verdade, auxilia. E então eles vão ficar também na mesma posição de auxiliar, mas nunca de assumir o seu compromisso diante de Deus. Essa é a dura realidade que até os homens evangélicos também enfrentam, não é? E nós temos uma responsabilidade muito grande em relação a isso aí. Essa é a situação onde o homem se encontra hoje. E eu pergunto para vocês, se está difícil o homem de verdade? Se está difícil o homem de verdade, que dirá de homens de Deus? Entende a questão? Homens de Deus, que têm um foco no reino. Nós estamos sofrendo por causa disso, irmãos. A minha posição como pastor é uma posição de miséria para muita gente. Eu não sei o que é, mas parece que pastor hoje é amaldiçoado. Ninguém quer ver pela fé. As pessoas só querem, infelizmente, confiar no fruto humano, como se fosse delas, na verdade, né? Porque até isso, se nós temos ou não, é pela graça de Deus.
Mas eu quero ter, eu quero fazer, e então quando eu receber no final do mês o trabalho que eu fiz, então está tudo bem. Mas eu ser exemplo de fé para ninguém, agora eu queira. Ser exemplo de fé é difícil, pastor. É difícil você ser exemplo de fé. É difícil você focar a sua vida em Cristo, a sua mente em Cristo. Entende a questão? Aí eu pergunto, se uma mulher for uma mulher de Deus, e ela tiver juízo, mínimo de juízo, e ela olhar para o perfil masculino hoje, ela pensa duas vezes antes de querer casar. E olha que eu sou incentivador do casamento, irmãos. Vocês sabem que eu sou pró-casamento. A coisa que eu mais detesto é ver separação. Isso me entristece demais. Porque eu sei que tem como resolver as coisas. Entende a questão? Todo mundo sofre. Mas aí fica na nossa mão, nos acovardar ou resolver o problema. O que acontece é o seguinte, é que se uma mulher de juízo hoje for olhar para um homem, observe a mentalidade desse camarada. Observe qual é a concepção dele, a expectativa dele com relação ao reino de Deus. Se você espera ter um homem de Deus na sua vida. Porque se você quiser qualquer um, então você não precisa olhar isso aí não. Vai com qualquer um lá de fora. Ele vai dar o que você quer. Nunca o que Deus quer. Ele vai dar o que você quer. Entende a questão? E aí, infelizmente, né, faz uma aliança ali onde nem o homem é de Deus e muito menos a mulher. Aí você imagina a desgraça de família que é. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Quem teme ao Senhor. Aquele que não teme não é bem-aventurado. Entende a questão? Não é bem-aventurado. Essa é a realidade. E aí? Há uma obra gigantesca a ser feita. Há uma obra gigantesca. Só que os homens não têm condições de conseguir levar as suas famílias à adoração. Não tem condições de levar as suas famílias a meditar na palavra de Deus. Os homens hoje não conseguem fazer isso, promover um culto doméstico. Não conseguem exortar a família a buscar a Deus. E o que transmitem, os valores que transmitem para os seus, não é? E até os homens jovens também, porque a Bíblia não dá boi para jovem, coisa nenhuma. A gente pega leve com jovem demais, irmão. Jovem não pode sofrer tanto que nem a gente, não. Mas a Bíblia não ensina assim, não. Não é? José era jovem, tinha 17 anos. Diz um cara mais provado do que aquele, vendido pelos irmãos, foi escravo, e Deus o abençoou. Mas ele foi provado demais para isso. Não é? Estevão, o primeiro mártir, também era jovem. Mas ele sendo jovem, era um homem de verdade. Ele confrontou a mentira, ele confrontou a enganação, ele confrontou os magistrados de sua cidade e morreu apedrejado por isso. Mas ele deu o seu testemunho de homem. João Batista era um homem de verdade. Não estava preocupado em ter uma casa, em ter um carro, em ter um status, em ter nome na sociedade, se as pessoas iam reconhecer ou não. Mas vivia no deserto, comendo gafanhoto e mel silvestre, não se vestindo com as roupas da moda, não. Ele se vestia de pele de camelo, com aquilo que dava. Ele não é, fazia um gato, como diz o brasileiro, para sobreviver e continuar pregando o evangelho, porque o seu objetivo era pregar o evangelho. O foco da sua vida é pregar o evangelho. E se um homem que se diz cristão hoje não tem essa perspectiva em sua vida e continua sonhando acordado com essa vidazinha pobre aqui nessa terra, eu sinto muito. Mas louco é a mulher que casar com você. E se você casar com uma mulher que não te apoia nisso, ore pela vida dela, porque ela está precisando se converter. E muito. Porque uma pessoa que tem juízo vai querer que a vida esteja pautada naquilo que a Escritura ensina. Ensina. Será que eu posso, nessa pequena comunidade, confiar em homens? Vendo a situação que o mundo tem produzido de homens hoje, que a igreja produz hoje, infelizmente, em relação aos homens? Quem é que vai assumir esse púlpito? Entenda a questão. Se eu bater as botas, por exemplo, Deus nos livre, não é? Disso aí. Vocês entenderam a situação? A igreja fecha. Ou então alguém assume com medo e depois de 2, 3 meses que o negócio estiver apertando, porque é doído, meu amigo, é sofrido, a pessoa corre, porque não aguenta. Irmãos, as portas para você ir embora estão aí, gigantescas. É só juntar uma grana, pegar o São Geraldo e ir para qualquer canto que você quiser. Há várias cidades em nosso país que oferecem melhor conforto. Entende a questão? Mas a questão é, temos um dever moral.
Temos um dever diante dos nossos olhos. E um homem é chamado para assumir esses deveres. Eu não posso, como homem de Deus, olhar para aquilo que está errado e fingir que não estou vendo e fazer vista grossa. De jeito nenhum. Mas se estiver errado, com a justiça do Senhor, eu tenho que ir lá e corrigir. Eu tenho que ir lá e resolver esse problema. E principalmente quando a gente fala do assunto do reino, a pior coisa do mundo é um homem materialista. Eu não estou falando no sentido do ateísmo, não. Eu estou falando de um homem que ele pensa aqui nessa terra, ele almeja aqui essa terra, e todo o resultado da sua vida é em construir algo aqui. Como se ele pertencesse de fato aqui. Mas de repente pertence. De repente é aqui que ele vai ficar mesmo. Essa é a dura realidade. Homens que quando casam, eles esqueceram qual é o ofício masculino. O ofício masculino no casamento, por exemplo, o assunto não é esse aqui de casamento, vai ser semana que vem. E esse vai ser mais duro ainda. Mas é o ofício do sacerdócio. O homem é sacerdote. Deus chamou o homem para ser um sacerdote, para assumir a posição espiritual da sua família. Os homens, os jovens, deveriam estar incentivando, por exemplo, os meninos, os garotos aí, a aprenderem a ter uma postura de homem de fato, como a Bíblia ensina, a serem homens. Apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, ele ensina, não é? No capítulo 16, 14, aliás, portai-vos de maneira varonilmente. Varonilmente. Ou seja, sejam homens de verdade. Homens de verdade. Homens que anseiem coisas heróicas, por exemplo. Qual é o anseio do homem hoje? Do cristão hoje? É um anseio inútil. Parece que a eternidade, eu não sei, isso é uma contradição, né? Porque Eclesiastes, por exemplo, ensina que Deus gravou a eternidade nos olhos dos homens. Então todo ser humano religioso como é, tem um anseio pelo transcendente. Não, parece que nessa geração não tem nada de transcendente gravado nos nossos olhos. Somente aquilo que é comum, que é natural, que é ordinário. Essa é a geração de homens que a gente tem. E como é que homens assim conduzem famílias, por exemplo? Como é que homens assim vão conseguir conduzir uma família e a igreja? É pensando aqui nessa terra? É voltando os seus corações para conseguir alguma coisa aqui nessa terra? É isso que Deus espera dos homens? Isso é um pensamento pobre, irmãos. Pobre. Os homens de hoje têm medo de evangelismo. São bons críticos, né? Todo homem é crítico. Todo homem, porque doutor, claro que a mulher também tem capacidade intelectual para isso, mas Deus deu um desejo, não é, no homem de vencer, e porque ele não sabe administrar isso aí, ele se torna um competidor. Então ele é um cara que é autocrítico, ele tudo critica. Então se alguém tiver errado, ele está lá, ó, porque a Bíblia diz isso aqui é assado, mas não vive aquilo que está escrito. Entende a questão? Nós reformados, homens reformados, não é, somos finos acusadores de arminianos, por exemplo. Né? Tudo é arminiano, tudo é o negócio do livre-arbítrio, tudo é não sei o quê. Fala, não é? Mas aí eu pergunto, você já fez mais do que muitos arminianos que eu conheço? Critica a teologia de John Wesley, não é? Arminiano, o problema dele era porque ele era arminiano. O negócio dele era livre-arbítrio, isso é uma teologia antropocêntrica. É, muito bem, está certo. Mas você já fez o que ele fez? Você gastou a sua vida se esquecendo de conforto, deixando para trás, irmãos, todo tipo de conforto que a vida podia te dar, para dedicar-se em pregar o Evangelho, para que pessoas conhecessem a Cristo? Não, a gente não faz isso, irmãos. Nós somos faladores, tagarelas, paroleiros. O negócio é falar. É falar e não viver. Me digam quantos dos seus amigos conhecem a Cristo por meio da sua vida. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Para quem é casado, você orienta a sua mulher com a palavra de Deus? Você a convida para cultuar a Deus? Você é o sacerdote do seu lar? Ou então o que sua esposa ou seus filhos podem ver de você é simplesmente um camarada, não é, que é voltado para aquilo que é material, que nutre a família com coisas mundanas, e simplesmente isso. Essa é a realidade dos homens. Isso
vai fazer alguma diferença na igreja, no reino de Deus? Nenhuma, irmãos. Absolutamente nenhuma. Absolutamente nenhuma. Deixa eu desafiá-los aqui, não é? Citando a história de 40 homens do passado. E tem que ser, né? Porque se falar de homem de verdade, acaba tendo que olhar para o passado, infelizmente. 40 homens do passado. 40 soldados romanos que receberam o Evangelho e creram em Cristo. 40 homens, gladiadores, soldados, em meio a um batalhão de outros homens que não criam em Deus. Certa feita, não é? Alguns historiadores da igreja, pais da igreja, escreveram sobre a história tão forte desses homens, desses valentes guerreiros. Eu queria só para vocês prestarem atenção nisso aqui. No ano 320, quando foi feito o Edito de Milão, quando Constantino assumiu ao império, já era quarto século, na verdade, não é? O reino ficou dividido. O reino ficou dividido. Então havia dois imperadores, Constantino, que era como se fosse o principal. Constantino aderiu, não é, entre aspas, ao cristianismo, permitindo que não houvesse mais perseguição, e então, como se tornou religião oficial do Estado, é o Edito de Milão, o cristianismo virou religião oficial do Estado, então, não é, era comum que houvessem cristãos ali e eles não eram perseguidos mais. E por meio disso aí aconteceu de homens da guarda, não é, crerem também no Senhor Jesus. O episódio dos 40 homens, 40 mártires do gelo, como é conhecido também, começou nessa época. Eu só vou ler um pedacinho aqui para vocês. Prestem atenção. E olhem, depois que eu ler isso aqui, comparem com a vida de vocês, homens. Não é? Os homens aí. O episódio dos 40 mártires foi um dos mais estranhos da história. A começar pelo fato de um número grande de soldados serem mortos por seus próprios companheiros. Eram 40 homens cristãos, o resto não era. Não é? Tudo começou quando o imperador Licínio, certo, trabalhando ali junto com Constantino, nesse sentido, exigiu, não é, que as tropas sacrificassem a sua imagem. A coisa mais comum, os imperadores, que eram Césares, se você estudar a história, você vai saber disso aí. Eram imperadores ali naquele período, não é, que exigiam adoração, mandavam construir monumentos deles, a imagem deles, e exigia que o povo adorasse aquelas imagens. Aí você vê por aí, ó. Agrícola, que era um governador da região, onde estavam os soldados, 40 soldados, né, cristãos, fez valer a ordem do imperador. O governador Agrícola, não é, no início de março de 320 depois de Cristo, levou a tropa que estava em Sevaste, que é a atual Turquia hoje, tá certo? Por ordem de Licínio, que era o imperador. No entanto, os 40 dos soldados que estavam ali eram cristãos. Estes se recusaram a oferecer sacrifício em adoração ao imperador, segundo o relato de alguns dos pais da igreja. Um dos 40 disse, quando o governador deu a ordem, não é? De acordo com o que o imperador tinha pedido, Licínio: não vamos sacrificar, pois isso é trair a nossa santa fé. Eles eram soldados, observe, soldados, trabalhavam para o governo romano, entenda a questão, e a ordem direta do governo romano, porque essa idolatria aqui era política, meu amigo. Era política. Eles tinham que obedecer isso aqui, era a ordem para todo o império. Eles disseram: não, nós não podemos sacrificar, e nós não vamos sacrificar, fazer um culto à imagem do imperador Licínio, porque isso é trair a nossa santa fé. Fé em quem? Em Cristo, não é? O governador, calma e firmemente, respondeu: mas o que vocês falarão para os seus companheiros? Pensem, somente vocês de toda a tropa de César irão desonrá-lo, desafiá-lo, não é? Pensem na vergonha que vocês trarão a seus companheiros e a sua legião, não é? Mas ainda assim eles permaneceram firmes em sua posição. Desonrar o nome do Senhor Jesus Cristo era algo mais terrível para eles do que simplesmente se prostrar ou ser punido por não obedecer a ordem do imperador. E já sabe, né? Não obedecer ao imperador, morre. O governador respondeu: vocês estão loucos, não é?
Vocês não têm nenhum senhor senão César. Então tira esse negócio de Jesus da cabeça. Vocês estão ficando doidos. Né? Vocês trabalharam a vida todinha aqui, no governo romano, como soldados romanos aqui, e agora estão com esse negócio aí. O único senhor que vocês têm é César. Em nome dele eu prometo. Olha a promessa agora, não é? A promessa para que eles abrissem mão da posição deles. Em nome dele, no caso de César, eu prometo a promoção para o primeiro de vocês que der um passo à frente e cumprir o seu dever de sacrificar ao imperador. Olha a promessa. Gente, seguinte, está todo mundo revoltado aí, né? Não quer se dobrar não, por causa desse Jesus aí? Eu ofereço uma promoção de cargo aí, meu amigo. Você vai sair de soldado raso, de boina verde, para você chegar a um cargo maior. É só dar um passo à frente e aceitar e então adorar o imperador, a imagem do imperador. Olha a proposta. Será que nós, em nosso tempo, ao recebermos uma proposta dessa, sendo que a espada está em nosso pescoço, diríamos o mesmo? Pode passar a faca, eu estou com Jesus e não abro. Será? Veja bem a nossa situação, irmãos. Continuando aqui. Após breve pausa, não é, esperando que eles tomassem a decisão, nenhum deles se moveu. Não é? Então Agrícola mudou sua tática. Vocês irão perseverar em sua rebeldia? Não é? Ele perguntou. Se perseverarem, preparem-se para tortura, para a prisão e para a morte. Esta é a última chance. Vocês irão obedecer, não é, ao imperador? Ameaçou aqui, mudou de tática. Vamos ameaçar agora eles, que se não quiserem, vamos matar mesmo. Vamos ferrar com eles todinho aqui. Para que eles parem, vamos dar uma lição, um corretivo neles muito bom, para servir de exemplo. Embora sabiam que o governador não estava brincando, os soldados mantiveram-se firmes em sua resolução. Não é? Outro deles afirmou, olha o que ele falou aqui, um dos soldados aqui, outro no caso que falou mais alguma coisa. Nada que você vier a nos oferecer substituirá o que perderíamos no outro mundo. Olha a resposta do cara. Você tem todas as vantagens nessa terra. É só você obedecer ao governador. É uma ordem legal do governador. Adora a imagem dele. Nada que vocês possam me oferecer substituirá a vida no outro mundo. A eternidade estava nos olhos desses soldados aqui. E eles estavam ali como cristãos em um período, em um contexto, nada favorável. Se a religião comum do império era o cristianismo, meu amigo, e era misturado porque aqueles adoravam Mitra, adoravam Deus Sol, cada um ali, não é? O cristianismo era mais um, era oficial, mas podia fazer uma mixagem com outras formas de adoração. E eles eram assim, então não era fácil o incentivo para um cristianismo verdadeiro, de jeito nenhum. Entende a questão? Aí o que acontece? Depois que eles responderam isso, não é? Quanto às ameaças de tortura, prisão e morte, olha a resposta de um desses 40 aqui. Não é? Aprendemos, você não está ameaçando, mas nós aprendemos, não é, a negar o nosso corpo quando o bem-estar da nossa alma está em jogo. Olha a palavra, irmãos. Isso aqui são homens. Esses são homens. Esses são homens. Eles têm uma convicção no Deus eterno e eles não abrem mão disso aí. Nem que eu morra, mas o nome do Senhor vai ser honrado. Eu não vou desonrar meu Jesus. Mas você vai ficar em desvantagem, cara, social. Se não matarem, vão deixar você na pobreza. Vão perder o seu emprego de soldado ali. Olha a situação miserável, né? E agora? Como é que eu vou sustentar minha família? Como é que eu vou prover alimento, casa? Eu não estou preocupado com isso. Quando está em jogo a saúde da minha alma, as minhas convicções de fé, não. Estamos preparados para negar o nosso próprio corpo. Essa foi a resposta dele. Açoite-os, Agripa gritou. Agora o homem ficou furioso, né? Agora ele ficou bravo, porque até então ele parece que não tinha caído a ficha. Mas depois de tantas ameaças, os irmãos ali não abriram, né? Os próprios companheiros, observe, de farda, não é, tiveram de prender e açoitar cada um dos seus companheiros. Olha a trairagem aqui, né? Levaram-nos para fora, no frio gelado e servate, no caso, né? Tiraram-lhes as roupas e os amarraram em postes. Depois de amarrados, foram chicoteados severamente. E para não ficar só nisso, né? Após isso, chicotes com pequenos ganchos de ferro rasgaram suas peles nuas, espalhando sangue no gelo. A região ali
aquele período duro de inverno, não é? Era gelo puro, irmão. Eles foram chicoteados ali. E como já era costume dos romanos, né? Quando forem humilhar, espancar alguém, tem que deixar o cara só o caco, como fizeram com Jesus. Entende a questão? O chicote comum é só uma lapadinha, corta um pouquinho. Colocaram ganchos na ponta dos chicotes também, para machucá-los ainda mais, não é? Em meio ao sangue, sob o branco da neve e os gemidos de frio e dor, os soldados que espancaram seus próprios companheiros deixaram o local do açoite. Sem nenhum dos 40 cristãos, sem que nenhum voltasse, no caso, né? Atrás em sua decisão. Depois de algum tempo, Agrícola ordenou que os 40 fossem presos em sua masmorra, até que Lisias, no caso, ou Lísias, que era, no caso, o comandante aqui da guarnição, né? Viesse. Então mandou avisar para um superior, o governador ficou agoniado, é o seguinte: eu estou ameaçando, esses homens aí não abrem, vamos chamar um camarada aí um pouco mais superior para poder botar ordem nesse negócio. Mandou chamar, então eles ficaram presos numa masmorra. Imagine, todo cortado, todo machucado, presos ali, não é? E sem negar a fé. Aí o que acontece? Quando Lísia chegou, após fracassar em convencer os 40, chamou Agrícola e ordenou que os levasse para fora, para a lagoa. Olha, para piorar, tinha uma lagoa lá, não é? Do lado de fora. Lá, segundo os escritos dos pais da igreja, fazia um frio, a expressão é essa, fazia um frio de cortar as bochechas. Então o negócio era frio mesmo, né? Imagina as facadas que não é. Você já botou a mão, eu não sei se algum homem faz isso aqui, mas devia fazer, né? Dá uma ajudinha para a mulher em casa e limpar a geladeira, por exemplo. Você já botou a mão naquela parte que fica congelada embaixo, onde cai a água? Não é? Eu gostava de fazer uns testezinhos de resistência. Botava a mão no gelo ali e ficava... Parece que tem facas entrando na sua mão. Dói um bocado. Entende a questão? E você fica aí uma meia hora com a mão dormente, né? Mas tirando isso aí, é tudo beleza. Mas imagine isso no corpo todo. Uma coisa era na mão, né? Imagine no corpo inteirinho. Aí o que acontece? Vocês ficarão nus no lago. Não vai ficar com essa roupinha de soldado, não. Pode tirar a roupinha e ficar tudo pelado mesmo. E vão para o lago. Até decidirem sacrificar os deuses. Disse Lísias aos soldados. Imediatamente todos os soldados tiraram suas roupas e correram em direção à lagoa, extremamente gelada, envolta por neve em suas margens. Correndo, alguns dos soldados gritaram. E aqui começou o negócio, não é? Somos soldados do Senhor e não tememos nada. Eles começaram a falar isso aí como se fosse uma música, não é? O que é morrer se não entrar na vida eterna? E então incentivaram, vamos cantar. Imagina aí, vocês agora vão ficar no lago, gelado ali. Entende? Até vocês decidirem se arrepender da sua rebelião, da sua rebeldia. E eles foram para lá cantando. Nós somos soldados do Senhor. E o que é morrer se não entrar na vida eterna? Olha a convicção dos caras, não é? Perplexo, que o camarada ficou agoniado, Agrícola viu seus guardas puxando uma canção e correndo para o lago congelado. Chegou a ordenar que colocassem grandes banheiros ao redor. Olha a pilantragem do cara. Eles estão ali, dentro do lago, tá certo? Com o lago ali, o frio para rachar a bochecha, que nem eles falaram aqui. E ele bota, para poder tentá-los a mudar de ideia, banheiras com água aquecida. Para dizer bem assim, ó aqui gente, vocês estão aí no frio, morrendo congelado. Cara, é só abrir mão disso aí, adorar César e mergulhar na água quentinha. É só isso. Eles tentaram, eles de todas as formas possíveis, para que eles abrissem mão da posição deles, que era de não negar o Senhor, não é? Em algum momento, um dos soldados que estava lá fora, deixa eu dar uma pulada aqui. É isso mesmo. Em algum momento, aí acontece uma experiência um pouco diferente aqui. Um dos soldados que estava lá fora, com aqueles homens ali cantando, nós somos soldados do Senhor, nós somos soldados do Senhor, nós não temos medo de morrer não, somos soldados de Cristo. Um dos soldados que estava fora, ou seja, dos que tinham açoitado eles, não é? Estava ali de boa e ele teve uma experiência um pouco transcendente, um pouco mística. Isso aqui é o que a história relata por 3 pais da igreja, tá certo? O que acontece? Um dos soldados que estava fora do lago disse estar vendo como se espíritos segurando coroas de ouro em cima deles. Isso é a narrativa de uma experiência, beleza? Pairando sobre o lago. Parecendo estar estendendo roupas para aqueles que congelavam no lago. Seus companheiros disseram que ele estava ficando louco por causa do frio. Tipo assim, o cara, ele não viu uma coisa e ficou calado. Ele, oxi, eu estou vendo mesmo aqui, eu tenho como, sei lá, coroas em cima da cabeça deles ali.
Tem umas coisas estranhas acontecendo ali, e o pessoal, você estava ficando doido, rapaz, é por causa do frio. Vai botar uma toquinha, não é? Mas não, ele não estava ficando doido, não. Ele narrou uma experiência mística que ele teve aqui, não é? Continuando aqui, ó. O guarda que estava ao lado de fora, que havia tido essa visão, mais que depressa, tirou suas roupas e se juntou aos mártires que estavam no lago lá, de gelo. O que aconteceu? Quando ele teve essa visão, não é, transcendente, um dos que estavam ali, um dos 40, ele não aguentou a pressão e saiu correndo. E quando ele saiu correndo, os outros soldados o ajudaram, né, que o cara está naquela situação tremendo todinho, naquele jeito lá todinho, colocaram ele na banheira lá, de água fervente. E o que aconteceu? Imagina o que aconteceu. O cara saiu do gelo e pulou no fogo, o menininho morreu. O relato da história fala que ele levou um choque térmico nesse sentido e morreu ali. Morreu ali. Imediatamente, o soldado que tinha visto aquilo ali, que estava fora, tinha ficado 39 só, não é isso? Mas o que estava de fora, movido de convicção do Senhor, entrou no lago também, sem que ninguém mandasse ele entrar. Não. Essa coroa aí eu também quero. A convicção daquilo que é transcendente foi muito maior. Ele não tinha sido rebelde primeiramente. E ele também foi um daqueles que estava açoitando os seus companheiros. Mas ele viu, irmãos, algo que tocou no coração dele e mudou a sua concepção. E ele creu naquilo que os soldados estavam afirmando ali. Nós somos soldados do Senhor. E o que é a morte se não entrar para a vida eterna? E então ele foi para lá também, para morrer. Qual foi o resultado disso? Pela manhã, aqueles homens que perseveraram até não aguentarem mais, estavam mortos. Um deles ali, quando estavam recolhendo os corpos, porque a ordem foi, pega os mortos aí no lago e queime-os, não é? Um deles ali, ele estava, alguém mexendo nos corpos, gritou, esse aqui está vivo. Oxe, é só um garoto. Era o soldado mais jovem que tinha, o mais novinho. Não é? O mais novinho. E o nome dele era Mileto. Esse aqui é Mileto, coitado de Mileto. Meu Deus do céu, agora vai fazer o que? Os soldados ficaram comovidos com ele, porque era só um garoto. E então, tinha gente ali ao redor observando aquele martírio miserável, e mandaram chamar a mãe do garoto. E os soldados fizeram isso com a mãe dele. Olha, leva seu filho e salva-o. Salva o seu filho. A gente vai fingir que não está vendo a senhora. E ela repreendeu os soldados. De maneira nenhuma eu vou fazer isso. Ele está aqui porque ele crê em Cristo, pelo Senhor. E eu não vou impedir que ele vá e receba a sua coroa de jeito nenhum. Entende a questão? Ela viu o menino ali, praticamente morto, com alguns sinais vitais, mas ela não quis interromper a vontade que ele tinha de morrer pelo seu Senhor. Talvez isso soe radical demais para mim e para você. Talvez em nossa cultura tão pobre, tão covarde, olhemos para essa realidade e falemos, mas para que tudo isso? Para que esse exagero todo? Irmãos, eles foram homens de Deus. Homens de Deus. Homens que não tiveram medo de assumir quem são, de dizerem, eu creio no Senhor, ainda que a nação seja contra a minha fé, ainda que a espada esteja diante do meu pescoço, eu creio em Jesus. E se esses homens fizeram isso naquele período, eu quero dizer para vocês que nós não temos feito isso, mesmo quando a espada não está diante do nosso pescoço. Mesmo simplesmente para assumirmos a nossa posição de líderes que levarão nossas famílias a fazer a vontade de Deus, nós nos acovardamos até nisso. Isso aqui é o que é chamado de martírio vermelho. E o nosso martírio, o que nós sofremos hoje, é o martírio branco, como diz os pais da igreja. Ou seja, Deus não está cobrando que nós venhamos derramar o sangue nosso por Ele. Ele tem nos cobrado que nós venhamos nos arrepender, que nós venhamos ter uma vida santa, digna, que nós venhamos ser honrados e venhamos pregar o Evangelho. É isso que Deus tem pedido de nós, nós temos falhado nisso. Nós temos falhado nisso. Os homens estão fugindo dos seus papéis. Eles foram homens. Mas ao olhar para a vida desses homens aqui, para o testemunho histórico deles, tem mais de 1.600 anos que isso aconteceu. E foi registrado por 3 pessoas diferentes. Olhe para a vida desses homens aqui e de muitos outros. E pergunte-se. Seja sincero, não precisa responder para mim não. Responda para o teu coração mesmo aí. Você é um homem de Deus de verdade? Você é um homem de verdade? Você está disposto a deixar coisa nessa terra e perseguir uma visão transcendente? Em perseguir a verdade da palavra de Deus, o evangelho dele? Ou está preocupado com essa vidazinha chula? Ou está achando que você juntar tesouro aqui, você vai ter alguma coisa de verdade?
A coroa, irmãos, é para heróis. A coroa da vida é para aqueles que resistem até o fim. É para aqueles que abrem mão de coisas nessa vida, de luxo, para servir a Deus. Não é para covardes, para pessoas que querem ser igual aos outros. Nós temos um modelo em nossa vida. E adivinha só, esse modelo não é Davi, esse modelo não é Abraão, esse modelo não é Sansão, não é Moisés. O nosso modelo é Cristo. E o que Cristo fez? Morreu por uma causa maior. E nós não temos morrido por aquilo que vale a pena. Quando eu falo morrido aqui no nosso contexto, não é morrido literalmente, mas é renunciado à nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Onde estão os homens com folhetos nas mãos, com bíblias nas mãos, pregando o evangelho, confrontando as pessoas na rua, confrontando seus familiares? Onde nós estamos, irmãos? Em casa, escondido, assistindo uma sériezinha? Ah, é legal, mas a vida não se resume a isso. Não se resume a isso. Quer que eu fale a realidade? Talvez a maioria de vocês, daqui a 4, 5 anos, 6 anos, serão muito bem formados, serão pessoas com gabarito, sabe? Mas talvez vocês daqui a 6 anos nem estejam aqui no ministério, já tenham nos abandonado. Talvez daqui a 6 anos, as pessoas que hoje estão ouvindo essas palavras, venham ter saído daqui buscando algo materialmente melhor e abandonem a obra de Deus. Simplesmente abandonem. Talvez você vai ter uma boa renda lá na frente. E aí eu queria que você entendesse isso. Mas vai ter o bolso completamente corrompido, porque vai ter pena de investir na obra de Deus. Como se isso aqui não precisasse de dinheiro também. Não é o foco falar sobre o dinheiro, mas nós temos compromissos. E isso aqui vai avançando com o nosso auxílio também. Deus nos colocou aqui, homens, para sermos homens de verdade, para tomar a frente, para levar a obra de Deus à frente. Ele não veio em pessoa fazer isso, Ele nos capacitou para isso. E fugir dessa realidade não vai nos levar a canto nenhum. Talvez, se vocês não acordarem, essa pequena igrejinha daqui a 10 anos estará do mesmo jeito. Talvez um homem correndo sozinho aqui. Talvez alguém que aguente muitas vezes a incompreensão familiar, a compreensão da sociedade, esteja se derramando para fazer a vontade de Deus. E os outros onde estão? Pessoas que podem dar a mão para juntos fazerem alguma coisa. Como aqueles 40 soldados guerreiros ali. Bravos homens que ficaram juntos até o fim ali. Essa é a realidade nossa. A palavra do Senhor nos chama para isso. Para sermos valentes e não covardes. Você tem a função e a obrigação de ser um líder. Um líder, irmão. Liderar a igreja é muito mais fácil do que liderar a família. Você não tem ideia. O reino de Deus não se estende aqui apenas. A nossa vida está no reino de Deus e o reino de Deus está em nós. Então, em todos os lugares, é uma igreja para a gente, irmãos. Todos. Entende a questão? E se eu não dou conta lá de levar os meus para temerem ao Senhor, aqui muito menos. Ser crente aqui é fácil. É muito fácil. Qual foi o testemunho que vocês deram na escola? Que vocês dão na faculdade? Qual é o testemunho? Qual é o desafio que a vida de vocês propõe para os outros? Quando os outros jovens, os outros homens olham para a vida de vocês, eles podem ver ali homens de verdade? Eles podem ser constrangidos pelo testemunho de vocês? Ou eles olham e se veem ali, como se estivessem se vendo num espelho? O desafio é esse. Deus colocou os homens para serem guerreiros de fé, para serem homens que batalhem, homens que sangrem os seus joelhos. Olhe para a história da igreja. Nós temos uma multidão, uma nuvem de testemunhas, irmãos, de pessoas, de homens que foram até o fim e que deram sua vida pela obra. E o pouco que nos foi confiado nós não fazemos. O pouco, o mínimo que o Senhor nos confiou, nós não fazemos. Homens que não se preocuparam com o seu próprio bem-estar. Homens que não se preocuparam com o seu conforto. Homens que não se preocuparam se um dia teriam na sociedade um nome bom. Sabe? Um nome, um status de alguém que é alguma coisa na sociedade. Simplesmente viveram para o Evangelho. Viveram para Cristo. Você acha que os reformadores e que os grandes homens que Deus levantou na história estavam preocupados com essa vidinha chula aqui? Se eles estivessem preocupados com isso, eles jamais teriam feito o que fizeram. Jamais teriam feito o que fizeram. Homens que Deus usou para pregar o Evangelho, que foram ameaçados, que foram presos, que foram mortos, que suas famílias foram ameaçadas. Ah, não.
Eu não vou permitir que meus filhos passem por isso, nem por aquilo. Não, peraí, a gente sofre, mas meu filho não. Ah, seu filho não pode sofrer não, é? Ah, quer dizer que você sabe o que é melhor para os seus filhos? Você sabe o que é melhor para os seus irmãos? Para os seus familiares? Você não sabe. Deus é quem sabe o que é melhor para nós. Somente Deus sabe o que é melhor para nós. É só Ele. É Ele quem nos dá na medida perfeita, na medida correta, para moldar nossas vidas. É Ele. Não é a gente, não. Não é a gente. Havia um homem preso. E o conselho deles, da sociedade dos amigos, né, semelhante aos amigos de Jó, era esse: cara, tu tá doido. Tu vai ficar aí preso sabendo que tua mulher, tuas filhas estão ali precisando do pai para botar sustento em casa. Você acha que ele se preocupou com isso? A resposta dele foi essa: dos meus, o meu Deus cuida. Eles não são órfãos. Eles não são órfãos. Eles têm um Deus. E se eles não puderem confiar em Deus, então não vale a pena viver. Se eu não puder confiar em Deus, meu amigo, não vale a pena confiar em mais nada. Tolo sou eu, se eu não puder confiar no Senhor. Mas veja bem o que a Bíblia ensina para a gente. Abra a palavra do Senhor em Hebreus 11. Hebreus 11. Vamos ler alguns textos aqui para a gente fazer umas aplicações e concluir. Amém? Diz bem assim, ó. Deixa aqui. Todos esses morreram. Só para ver o contexto. Aqui é a galeria dos heróis da fé da Bíblia, tá certo? Aqui é pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Os heróis da fé, beleza? Todos esses morreram mantendo a fé, sem ter recebido as promessas, mas tendo-as visto e acolhendo-as de longe. Declararam ser estrangeiros e peregrinos nessa terra. Só esse primeiro verso, para você pensar nisso aqui. Estes que correram pela fé no passado, eles não alcançaram a promessa. Não alcançaram. Eles viram a promessa de longe e a acolheram, mesmo estando de longe. Demonstrando e declarando com suas próprias vidas que eles eram peregrinos, forasteiros nessa terra. Eles não se preocuparam com essa vida. Não é? Continuando aqui, versículo 14. Os que dizem tais coisas mostram que estão buscando uma pátria. E se estivessem se lembrando da pátria de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora almejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Por isso, também Deus não se envergonha deles, nem de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Olha o que essa palavra diz sobre esses heróis da fé. Eles não estavam preocupados com essa vida. O texto diz, irmãos, eles não lembraram da sua pátria. Eles não fizeram a obra como covardes olhando para trás. Eita, será que eu vou? Será que eu faço? Deixa eu fazer as contas para ver se eu não vou me ferrar no final. Não, eles foram, sem olhar para trás. Aguardavam uma pátria que não era sua, da terra, mas uma pátria melhor, que é a celestial, como ele fala aqui. E o texto nos fala de maneira clara: por isso também Deus não se envergonha deles. Não se envergonha de ser chamado seu Deus. Só uma reflexão para a nossa vida. Eu pergunto para você que está aqui hoje, para você homem, será que Deus não se envergonha de você? Será que Deus não se envergonha de você? Será que você dizer que Yahvé é seu Deus não causa vergonha para Deus? Por seu mau testemunho? Por sua falta de perspectiva cristã? Deus não se envergonhou desses homens. Está registrado aqui na Escritura, irmãos. Deus não se envergonhou deles. Continuando. Olha o exemplo, só vou dar um exemplo aqui de um patriarca. Pela fé, versículo 17. Abraão, quando provado, ofereceu Isaque para ser sacrificado. Sim, aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de oferecer seu único filho. Abraão era doido, era doido, né? Sobre o qual se havia falado: em Isaque será contada a sua descendência, a tua descendência. Ele considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar dos mortos. Quem? Isaque, né? Assim também simbolicamente o recuperou.
Abraão, quando foi provado por Deus, peraí, Deus está te pedindo muita coisa, tá? Ah, é tão difícil servir a Jesus assim, é? Ah, é tão difícil ser crente assim, é? Deus pediu o seu filho? Para pensar na dor. Para pensar na dor. Nem você, nem eu sabemos o que é isso. Imagine um belo dia. É claro que esse não é nosso contexto, mas eu me imagino, me coloco como se eu estivesse lá. Você esperou tanto por aquele filho. Você orou por aquele filho. Deus, dá-me um filho. O Senhor me deu promessa, eu creio nessa promessa. E eu vivo pensando nessa promessa. E quando a promessa chega, Deus me pede. Isso sim é uma prova. Mas aqui o texto revela, não é? Que Abraão não cometeu loucura, irmãos. Quando ele levou Isaac para o sacrifício, ele não estava fazendo loucura, ele não tinha perdido o juízo. Hoje a gente diria que sim, mas o texto fala que não. Ele foi pela fé, confiando que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac. Porque ele lembrou da promessa: em Isaac será chamada a sua descendência. Ele confiou em Deus. E esse é o desafio hoje para nós homens: confiar em Deus. Se nós não confiarmos em Deus, irmãos, não poderemos inspirar outros a confiarem, não poderemos inspirar a comunidade, as nossas famílias, não. Eles estão esperando pelo exemplo nosso. É por isso que Deus nos colocou para ser líderes. Não para sermos ditadores idiotas, que nem alguns pensam que acham que tem que ser, mas para serem pessoas que dão exemplo. Dão exemplo, não é? Continuando aqui, versículo 32, aliás. Em diante, para a gente concluir aqui. E que direis mais? Depois você lê o texto todo para vocês compreenderem melhor. E que direi mais? Pois me faltará tempo se eu falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas. Estes, por meio da fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados e não aceitaram, observe, e não aceitaram ser livrados para alcançar uma melhor ressurreição. Olha que palavra fantástica aqui. Olha que palavras fantásticas. Alguns deles ali, os heróis da fé, foram torturados, levados à morte, mas não fugiram do preço. Ah, Jesus, não, isso é demais para mim. É demais, não. Eu quero ser um homem light, não é? Um evangélico light, um cristão light. Eu quero que minha vida seja mais ou menos. Eu não quero me entregar tanto ao Senhor. Peraí, eu também tenho uma vida, então é metade para mim, metade para o Senhor, não é? Eu dizimo a minha vida, tem gente que dizima a vida para Deus, né? Dá 10% da vida para Deus. Não tem a questão? Essa é a situação, mas esses não. Tinha um preço a ser pago. Um preço a ser pago. E o preço era a morte. Mas eles não fugiram disso. E sabe por quê? Para esperar uma melhor ressurreição. Eu tenho foco. A eternidade foi gravada nos meus olhos e ninguém vai me corromper. Nós conhecemos a verdade. Como é que pode conhecermos a verdade e negarmos ela? Como é que pode, depois de conhecer a Cristo, eu ainda olhar para essa vida e achar que tem alguma coisa melhor do que Ele aqui? É inútil isso aí, irmãos. Como é que pode o meu coração ser seduzido por algo material, perecível, pobre, chulo, sendo que eu conheço a Cristo? Quem de fato conhece a Cristo não volta atrás. Quem realmente foi tocado pelo Espírito Santo não volta atrás. Deus nos dá graça para irmos até o fim. E então isso aqui se torna, de certa forma, uma prova pessoal para nós, para nos perguntarmos se de fato somos cristãos mesmo. Se de fato somos cristãos. Continuando a leitura aqui, irmãos. Versículo 36. E outros experimentaram zombaria e espancamentos, correntes e prisões. Foram apedrejados e provados, cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. Pastor, eu aprendi que se eu creio em Jesus, eu sou um homem de Deus, sou um gadita, um valente, eu tenho que conquistar o quê? Riqueza,
Conquistar o quê? Carro do ano. Conquistar o quê? Uma casa de 6 quartos. Eu tenho projetos, pastor. Projetos maravilhosos. E Deus estando comigo, é claro que eu não vou passar por nada disso aí. Necessitados, aflitos, maltratados. Era o que esses homens, eles passaram por tudo isso aí. E foram até o fim. E observe mais, versículo 38. O mundo não era digno dessas pessoas. Que título maravilhoso, irmãos. Que título fabuloso. Imagine... Não, peraí. Se é eu falando, você pode até descartar o que eu estou falando. Entende? Eu falar que alguém, para mim, o mundo não era digno daquela pessoa. É uma coisa. Há opiniões contrárias, mas aqui é a Bíblia falando isso. A palavra de Deus. O mundo não foi digno dessas pessoas. Irmão, você quer ser reconhecido pelo mundo? Você quer, sabe, o reconhecimento dos homens? Você corre atrás disso. Esses aqui foram os bem-aventurados. Isso aqui é Deus falando conosco, irmãos. O mundo não foi digno dessas pessoas. Talvez o mundo seja muito digno de nós. Talvez nós mereçamos isso aqui. Talvez seja perfeito para o nosso estilo de vida. Talvez o nosso estilo de vida é tão mundano e nós somos tão omissos que tudo isso que a gente passa é normal, é comum, está combinando. Sinceramente, irmãos, imagine, passar dessa vida, quando chegar o dia da tua morte, quando chegar finalmente em que você vai descansar, vai dormir, será que, pelo menos no coração das pessoas que te conheceram, elas entenderão isso a seu respeito? Ali, padeceu um homem, padeceu uma mulher de Deus. Alguém que morreu, foi fiel até o fim. Passou por tudo aquilo que precisava passar, sem reclamar, glorificando a Deus, honrando o nome do Senhor, até em meio às lágrimas. Mas nos deu exemplo, nos deu testemunho. Não fez como outros que fogem, mas assumiram seu papel como cristãos de verdade. Será que passaremos da vida? Será que as gerações futuras, irmãos, será que os nossos filhos, será que aqueles que virão à frente, eles poderão olhar para o nosso histórico de vida, quando tivermos passado dessa terra? Será que isso vai acontecer? Entenda a questão. E poderão dizer, no tempo, não é? No período ali de 2015 a 2000 não sei quanto, Deus levantou homens e mulheres de Deus em Olho d'Água das Flores. Profetas de verdade, pessoas que falaram a verdade e morreram por ela. Deus levantou. Nós temos orgulho de dizer, no tempo que eles viveram, eles não foram honrados. No tempo que eles viveram, eles foram odiados. Mas depois da sua morte, é que eles foram realmente reconhecidos como heróis. E a Bíblia é quem está reconhecendo isso aqui. Homens, pessoas, que o mundo não foi digno. Que o mundo não foi digno. Continuando aqui. Andaram vagando por desertos e montes, por cavernas e buracos da terra. E observe isso agora. E todos eles, embora recebendo bom testemunho pela fé, não obtiveram a promessa. Correram, creram, foram movidos pela fé, mas não alcançaram a promessa. E olha o que o versículo 40 diz para a gente. Visto que Deus havia providenciado algo melhor a nosso respeito, para que sem nós eles não fossem aperfeiçoados. Essa para mim é a maior humilhação de todas. Ouçam aqui, homens cristãos. Essa é a maior humilhação de todas. Deus providenciou algo melhor a nosso respeito. Nós nascemos em um tempo em que Cristo já tinha vindo, em que Ele veio e revelou o pleno evangelho, em que aquilo que estava oculto foi revelado por meio de Cristo. Nós não nascemos em um tempo em que a fé era algo ainda muito novo. Não. Nós nascemos num tempo em que a fé estava revelada de maneira plena para a gente. Nós nascemos em um tempo onde podemos acessar conhecimento profundo da palavra de Deus. E mesmo assim, não fazemos diferença alguma no mundo.
Esses homens aqui, essas pessoas, essas mulheres aqui, eles viveram em um tempo em que a fé ainda era algo obscuro para eles, irmãos. Em que o que eles tinham para crer em Deus era algo muito pequeno ainda. Eram promessas que eles não tinham ideia ainda do que era. Eles simplesmente criam e andavam pela fé. E não alcançaram isso, morreram sem alcançar. Nós nascemos com o privilégio de termos a palavra de Deus, que revela o Senhor para nós. E ainda assim não fazemos diferença. Eles tiveram pouca informação comparados com a gente. Quer comparar o que você sabe de Deus hoje com o que Abraão sabia? Nem tem comparação. Ainda assim ele andou pela fé. Ainda assim ele honrou a Deus, creu no Senhor e viveu por isso. E foi justificado pela fé. Em nossa geração, os homens têm tudo, irmãos, tudo ao seu dispor. Todo o conhecimento necessário. Verdades profundas e testemunhos maravilhosos. Mas parece que isso não é o suficiente para nos mover. Pare de ter anseios mundanos. Pare de ter anseios que passam aqui nessa terra. Deus te chamou para ser um valente, para ser alguém realmente de honra, guerreiro, que leve à frente a palavra de Deus. Você tem as ferramentas, não se omita. Não esconda as suas armas. Deus deu isso para você. É momento de agora, irmãos, entendermos isso aqui, assumirmos aquilo que Deus nos deu, sermos realmente sacerdotes, pessoas que oram a Deus, pessoas que buscam ao Senhor, que realmente querem a Deus, que anseiam por isso, pessoas que os amigos, os familiares, os filhos podem olhar, as esposas podem olhar para nós e ver a eternidade em nossos olhos, e ver que o nosso foco, o maior foco de nossas vidas é viver o amor de Deus, é pregar o Evangelho, é honrar o nome do Senhor em todos os lugares. É isso que o mundo precisa, de homens de Deus. Nós estamos há muito tempo, há muitos anos, há muitos séculos, na verdade, sem que apareçam homens de verdade para fazer a diferença. Pessoas que têm conhecimento gigantesco, mas são omissas, são covardes, não se pronunciam, têm medo de falar a verdade. Porque estão preocupadas em que acabem com o seu conforto. Ah não, eu não posso falar isso, porque é isso aí, né? Eu não quero ser como João Batista que perdeu a cabeça. Pois é assim que Deus nos chama, para crer nele, para viver por ele, para tê-lo realmente em nosso coração e morrer por isso também. Se eu e você não formos assim, não inspiraremos outros. Pode esquecer. Se eu e você não formos assim, a família nossa família, não vai ser inspirada a isso. E a geração que se levantará depois de nós, ouçam pais agora, e vocês que serão pais no futuro, será pior do que a gente. Muito pior. Muito pior. Se você é fraco na oração, se você diz que é um homem de Deus, mas que não ora, que não gosta da palavra de Deus, se prepara, porque a sua omissão vai fazer com que uma geração omissa e fraca, pior do que você, se levante. Vamos tomar o caminho inverso dos puritanos, né? Vamos infelizmente ser aqueles que vão gerar filhos mortos, filhos que não são filhos de Deus. É isso que você quer para a sua vida? Olha a cidade que nós estamos, uma cidade pequena, onde nós podemos fazer a diferença em um pequeno território que o Senhor nos deu. Ele nos plantou aqui para alguma coisa, para algum propósito. Não foi para simplesmente sermos profissionais. Isso aí é a coisa natural da vida, irmãos. O propósito final é a glória de Cristo. E é aqui, neste lugar que Ele nos plantou, que nós temos que honrar a Deus. É aqui. Então seja um homem de Deus, porque é disso que o mundo precisa. Pare de ser moleque. Pare de gastar o seu tempo, o tempo todo. Gastar os seus dias, a sua semana, só em coisas secundárias, só em brincadeiras. Vá orar, irmãos. Busque a palavra de Deus. Sabe, busque. Talvez se eu tivesse pessoas valentes aqui, homens que viessem falar bem assim: pastor, estou de mão dada com o senhor agora. Pastor, vamos orar agora, pastor, eu quero orar. Nós precisamos orar. Nós precisamos pagar um preço, pastor. Vamos jejuar junto, bora? Vamos orar junto. Vamos orar para ver se Deus tem misericórdia de nós, para ver se Deus aviva esse povo, para ver se o Senhor realmente inflama em nossos corações o desejo de fazer a diferença. Ficar perdendo tempo não vai adiantar em nada. Absolutamente nada. A palavra para nós hoje é essa. E você não sabe o tanto que eu estou apanhando aqui, irmão. Você não tem ideia. Eu, como principal e pior dos pecadores, por ser um pastor, e essa palavra me confrontar e me humilhar aqui, porque é assim que eu estou me sentindo aqui.
Não, esses camaradas aqui foram homens, de verdade. Eu sou um moleque comparado com isso. Um moleque. Entende a questão? É tempo de você realmente olhar para esse livro aqui e fazer valer o que está escrito nele. Fazer valer o que está escrito nele. Seja um crente de verdade, seja um homem. Ou como eu falei para as mulheres na semana passada. Se não for assim, então admita logo quem você é. É melhor. Eu vou repetir o que eu falei lá. É melhor. Ah, pastor, o senhor está incentivando as pessoas a irem para o mundo. Não estou não, irmão. Salvação tem fruto, irmão. Salvação tem fruto. Se a tua vida não produz fruto que glorifica a Deus, vá para o mundo. É sério. Porque se você não produz fruto, aqui, com a carteirinha de membro da Igreja Cristã Defesa da Fé, você vai para o lago de fogo. Todo o seu esforço vai ser inútil aqui, se a sua vida não produzir fruto. Porque é o fruto que prova se nós somos realmente de Deus ou não. Falar que é eleito é muito bonito, é muito bom, é confortável. Mas cadê o fruto da fé? Cadê aqueles que não se omitem? Cadê aqueles que falam bem assim: eu preciso orar agora, por minhas filhas, por minha esposa, por minha comunidade, por minha sociedade, por este mundo perdido, eu preciso orar agora. Porque o mundo está se acabando, porque as coisas estão chegando aí de piores para a gente, e a gente está perdendo tempo, a gente está brincando, gastando dinheiro com coisas vãs, se preocupando com bobagens, com coisas que não acrescentam em nada em nossas vidas, que nunca me acrescentou valor nenhum para ser um homem melhor, nunca. Nós somos filhos de uma geração assim, mas que Deus, por meio dessa palavra, possa hoje, irmãos, no dia de hoje, tocar e convencer os nossos corações de que estamos errados, de que precisamos consertar a nossa vida diante de Deus, de que temos que realmente amar a Cristo e demonstrar isso em nossas vidas. Acorda em nome do Senhor Jesus. A gente não está mais em tempo para ficar brincando, não. Acorde. Não espere resultados se você não chora por isso, se você não paga o preço por isso. Não espere que Deus derrame graça nessa comunidade e salve pessoas se nós não pagamos um preço por isso. Se nós não estamos aqui constantemente juntos. Juntos. Temos coragem de virar à noite, se for possível, jogando, assistindo série. Mas eu duvido que eu consiga reunir todos os homens para orar. Orar intensamente, se humilhar diante de Deus e pedir a Deus misericórdia, Senhor. Misericórdia. Misericórdia porque nós estamos perecendo. Misericórdia porque nossas famílias estão sendo degradadas, destruídas. Misericórdia porque nós precisamos da Tua graça para fazer a Tua obra. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Que você não saia daqui, irmãos, pelo amor de Deus, sabe, as bênçãos apostólicas. Ah, porque o jogo lá do Super Mario, ah, porque não sei o quê. Reflitam na verdade revelada. Não cuspam no Evangelho. Porque eu sei que se o assunto do coração de vocês, ao terminar esse culto, não é, for as últimas séries lançadas, eu tenho certeza que na semana vocês não meditarão na palavra de Deus. Que essa verdade não levará você a chorar diante de Deus arrependido. E aí, não serviu para nada. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus, vamos orar. Senhor, sem a Tua graça, Deus, nós não podemos fazer coisa alguma. A Tua palavra foi pregada, Senhor, e a grande verdade é que nós falhamos. Nós somos fracos mesmo. Nós somos cristãos fracos. Nós temos medo. E o pior de tudo é que nós não encaramos os nossos medos. E eu sei que o Senhor, pelo que nós aprendemos em Tua palavra, não nos chamou para a covardia. Que se o Espírito Santo de fato habita em nós, que se nós realmente recebemos vida nova no Espírito, nós não podemos ser covardes. Nós não podemos ser omissos. Mas nós temos que cumprir com aquilo que o Senhor determinou para nossas vidas. O mundo sofre, a sociedade sofre, e nós temos culpa nisso, Pai amado, e muita culpa. Por nossa omissão, por nosso pecado. Por nosso pecado. O Senhor nos chamou para serem homens de honra, homens do Senhor. Homens que temam ao Senhor acima de tudo, que Te amem.
Homens que dêem exemplo, Senhor. Homens que façam a diferença, Senhor. Que o nosso coração venha a ser nutrido por expectativas, Pai amado, do Teu reino. E não por perspectivas mundanas. E não por aquilo que é perecível, mas por algo que é eterno. Levanta-nos, Senhor, tem misericórdia de nós, nos leva, Senhor, à profunda reflexão e nos leva a fazer a Tua vontade, Senhor. Desperta os jovens, Senhor, os adultos, os casados, nos desperta, Senhor, a fazermos a Tua vontade, a amarmos ao Senhor acima de tudo, para que nossa geração possa ser influenciada de maneira positiva, de maneira que Te agrade, Senhor. De maneira que Te agrade. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por Tua palavra. Leva-nos a arrependimento, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém.